Vamos lá, a gente se encontra Masechet Avodah Zarah, Daf Nun Bet Amud Aleph, na quarta linha de baixo para cima. Vai Minei Rabi Yochanan Rabi Nai, perguntou Rabi Yochanan para Rabi Nai, Tikrovet Avodat Kochavim Shelo Chalim, Mau, mi mehani leu bitul et ha'arim hu mituma ou lo? A gente viu que Tikrovet Avodat Kohavim, tudo que foi servido por uma idolatria, ele fica proibido com a própria idolatria. Pergunta a Rabi Yochanan o seguinte: se for um alimento que foi servido para idolatria, certo? Ele trouxe uma cesta de frutas ou algo do tipo, e isso ficou proibido com a própria idolatria, e Rabbanan colocaram uma tumá, uma impureza nisso também, certo? Tudo que é proibido como parte da idolatria, como a gente viu na sugya anterior, com relação aos kelim, objetos que pertencem à idolatria, tudo isso é impuro, miderabanan. O que acontece? Se anularam a idolatria, se anularam isso, será que ele perde a tumá também ou não? A gente vai ver na continuação, nas próximas Mishnayot, a possibilidade de anular uma idolatria. O que acontece? A idolatria foi anulada, será que o que foi servido para ela, que também perde a proibição de idolatria, será que ele perde a tumá também ou não? Pergunta Gmará, pergunta Gmará, porque ele perguntou comidas, certo? Ele falou especificamente de comidas, porque ele perguntou de objetos, o que acontece com os objetos que pertencem à idolatria, ou que foram servidos para a idolatria. A pessoa chegou e falou, olha, eu quero servir, dar para a idolatria o meu prato de casa, o prato mais bonito que eu tenho na casa, e coloca lá na frente como sacrifício. Porque ele perguntou justamente comida e não objetos. Ele não tem dúvida de que dá. Por quê? Que já que kelim podem ser purificados no mikve, tumá nami betelá, também dá para anular a impureza dos kelim, certo? Então, kelim que dá para levar no mikve, com certeza dá para tirar a impureza. A pergunta dele é com relação à comida, uma comida que está impura, uma maçã que se impurificou, encostou no morto, ficou impura, não dá para levar lá no mikve, isso daqui não ajuda. Então, ele perguntou com relação à comida, que tem aqui uma tumadeira banana, certo? O objeto que foi feito dele serviço, sacrifício para a idolatria, ele fica proibido por idolatria pela Torá, mas a tumá, a impureza dele é somente drabanan. Será que na hora que a proibição é anulada, será que a impureza vai embora junto? Por que ele perguntou sobre a comida? Pergunta sobre a própria idolatria. Certo? Por exemplo, alguém que colocou um pedaço de pão na mesa e se curvou para o pedaço de pão. Será que esse pedaço de pão perde a tumá ou não perde a tumá na hora que ele for anulado como idolatria? Porque ele perguntou sobre tikrovet avodat kochavim, sobre o que é servido para a idolatria e não sobre a idolatria em si. Digamos que fizeram numa comida a idolatria. Será que dá para tirar a impureza dela ou não? Porque ele perguntou isso. Fala, mano, avodat kochavim falou me baile. Com relação a avodat kochavim, ele não tem dúvida. Porque que vande isura batil, tumá nami batil. Já que o isur da idolatria pode ser anulado, então a impureza da idolatria é anulada junto aqui. Kamibaile tikrovet avodat kochavim shelo chalim mai. כיוון דאיסורה לא באטיל כדרב גידל, תומא נמי לא באטילה, או דילמה איסורה דאורייתא לא באטיל, תומא דרבנן באטיל. A pergunta dele é justamente com comida. Por quê? Porque com relação a tikrovet avodat kochavim, algo que foi servido para a idolatria, algo que foi feito dele um sacrifício para a idolatria, a gente encontra na opinião de Rav Gidal no passado que isso nunca se anula. Ou seja, mesmo que eu possa anular a idolatria em si, e se tem uma estátua, essa estátua pode perder a proibição de estátua, se tornar uma coisa comum se ela for anulada. Então, um goi, por exemplo, que se curvou para uma estátua e depois ele veio destruir a estátua, ela perdeu o din de Avodah Zarah, de idolatria, a proibição dela some. Com relação a tikrovet avodat kochavim, algo que foi servido para a idolatria, não dá para anular a proibição. Então a pergunta dele é justamente essa: será que a proibição, do mesmo jeito que a proibição não pode ser anulada, assim também a impureza da Rabbanan nunca é anulada? Ou talvez não, talvez a proibição de tikrovet, a proibição de algo que foi sacrificado para a idolatria, que é uma proibição da Torá, nunca é anulado, mas a impureza que é somente de Rabbanan, talvez na hora que a idolatria é anulada, a impureza é anulada junta. Certo? Essa é a pergunta de Rabi Yochanan Teiko. E não tem resposta. A Gemara não chega a nenhuma conclusão. Algo que foi feito dele sacrifício para a idolatria, uma comida que não tem como levar no mikve, não pode ser purificada no mikve. Fica a dúvida se quando a idolatria é anulada, se isso é anulado junto ou não. Barminei Rabi Yossi ben Shaul Mirebi. Perguntou Rabi Yossi ben Shaul para Rebbe, Kelim sheshtamshu bahem bebeit Chonio, mal sheshtamshu bahem bebeit Hamikdash. Chonio foi alguém que ele foi embora de Eretz Israel para Roma.
não me engano, para Alexandria, e lá ele construiu um outro Beit HaMikdash. O Beit HaMikdash em Eretz Israel tinha sido destruído, se eu não me engano, acho que tinha sido destruído já, e quando ele chegou em Alexandria, no Egito, não para Roma, desculpa, ele não fugiu para Roma, ele fugiu para Alexandria do Egito, quando ele chegou lá, ele reconstruiu um outro Beit HaMikdash, certo, lá no Egito. Pergunta o seguinte, será que os utensílios que foram usados lá, nesse Beit HaMikdash de Ronió, nem é chamado de Beit HaMikdash, é chamado Beit Ronió porque não é permitido fazer isso, mas ele fez. Será que os utensílios usados lá podem ser usados no Beit HaMikdash ou não? E a pergunta é, de acordo com a opinião, que Beit Ronió, que construiu lá um Beit HaMikdash, ele fez isso para Kadosh Baruch Hu. Era proibido, mas ele fez para Hashem e não para idolatria. Certo? Se fosse para idolatria, obviamente que não poderia ser usado. Um utensílio que foi usado numa casa de idolatria não pode ser usado no Beit HaMikdash. A pergunta é se os utensílios usados nesse Beit HaMikdash de Ronió, será que eles podem ser usados no Beit HaMikdash ou não? Detnar, a gente encontra a Mishnah. Kohanim sheshemshu bebeit Ronió, lo shemshu b'Hamikdash sheberushalayim. A gente encontra que Kohanim, que estavam em Alexandria do Egito e serviram nesse Beit desculpa, a internet caiu aqui no meio da frase. Então, a gente encontra na Mishnah que Kohanim que serviram nesse Beit Ronió, eles não podem trabalhar no Beit HaMikdash em Yerushalayim, eles foram invalidados, certo? E obviamente, se um Cohen ele serviu algum tipo de idolatria, ele foi padre numa casa de idolatria, com certeza ele não pode trabalhar no Beit HaMikdash. Então a pergunta da Gemara agora é o seguinte: será que Kohanim eles foram multados e anulados, impedidos de trabalhar no Beit HaMikdash? Porque eles têm consciência, eles sabiam o que eles estavam fazendo, mas objetos que foram usados na casa de Beit Ronió, talvez não, ele não tem consciência nenhuma, ele pode ser usado no Beit HaMikdash, ou Dilma Loshna, talvez não tenha diferença. Talvez não tenha diferença, na hora que Chachamim falaram que tudo o que serviu na casa de Beit Ronió não pode servir no Beit HaMikdash, é tanto Kohanim quanto utensílios. Essa é a pergunta, certo? Assim perguntou Rabi Yossi ben Shaul para Rebbe. Amarlei, falou Rebbe para ele, Assurimem, o Mikra Yabeyadeinu, o Shachnuhum. Falou Rebbe, olha, é proibido, tudo que foi usado no serviço, no Beit Ronió, não pode ser usado no Beit HaMikdash em Yerushalayim. A gente tinha um pasuk do qual se aprendeu isso, mas eu esqueci. Mas eu não lembro qual é o pasuk, mas com certeza é proibido. Eitive, pergunta Rabi Yossi ben Shaul para Rebbe. Kol hakelim asher izniach hamelech achaz b'malchuto b'ma'alo echanu veikdashnu. Assim aparece no pasuk que todos os kelim que foram usados para idolatria pelo rei Achaz, echanu veikdashnu. Assim aparece no pasuk, a gente preparou e santificou. O que significa isso? Ou seja, talvez o pasuk vem dizer o seguinte, qual a interpretação do pasuk? Todos os kelim do Beit HaMikdash que Achaz usou para idolatria, nesse não é proibido, certo? Geralmente, utensílios que foram usados para idolatria, eles são proibidos de serem usados no Beit HaMikdash. Mas esse rei Achaz, que ele pegou utensílios do Beit HaMikdash e usou para idolatria, isso daqui não fica proibido. Por quê? Porque já que ele já pertencia ao Beit HaMikdash, a pessoa, no caso o rei Achaz, que usou esses utensílios para idolatria, ele não tem força para proibir eles porque não pertence a ele. Tem uma regra na Gemara que diz que em Adam oser davar sheino shelo. Uma pessoa não pode proibir uma coisa que não pertence a ele. Então, se eu pegar um objeto que pertence a outra pessoa e decidir esse objeto vai ser dado para o Beit HaMikdash, e ele está proibido de ser usado pelo Beit HaMikdash, eu não posso fazer isso, porque não é meu. Então, Achaz, quando ele pegou os objetos do Beit HaMikdash e usou eles para idolatria, ele não tinha força para invalidar eles. Mas, de qualquer jeito, aparece no pasuk que na hora que quiseram trazer eles de volta ao Beit HaMikdash, Echanu veikdash, o que é isso? Echanu que a gente levou no mikveh, e Kdash no que a gente ressantificou eles. Ou seja, a gente vê que mesmo objetos que foram usados de maneira indevida, eles podem voltar a ser usados no Beit HaMikdash. Assim ele pergunta, Rebbe falou que os objetos usados no Beit Ronió eram proibidos, mas aqui a gente vê que talvez não. Talvez eles sim são permitidos, porque mesmo que eles foram usados de maneira indevida, eles não ficam proibidos. Amarlei falou Rebbe para ele, Baruch atah hashamayim she'echzarta li avedati. Falou, olha, Baruch deu para ele uma brachá,
que você seja mevorach no céu, porque você devolveu o que eu tinha perdido. O passuco que eu não lembrava que era fonte para proibir o que foi usado em Beit Honi, eu não lembrava, e agora você me trouxe justamente esse passuco, você me trouxe ele como pergunta, mas eu vou te interpretar e explicar como não, como ele vem provar o que eu disse, que os objetos são proibidos. O que significa Echanu? Rabi Yossi Ben Shaul entendeu o que é Echanu veikdashnu? A gente levou eles no mikve e ressantificou eles. Para Rebbe, não, a explicação do passuco é Echanu nignaznu veikdashnu sheikdashnu acherim tachteem. Echanu não é de preparar, não significa que a gente preparou eles e levou eles no mikve, significa que a gente ganaz eles. A gente levou eles para gnizar e colocamos outros kelim. Então a gente vê que kelim que foram usados indevidamente, como o rei Ahaz que usou os kelim do Beit HaMikdash para idolatria, eles não podem ser mais usados no Beit HaMikdash. Assim também kelim que foram usados em Beit Honi não podem ser usados no Beit HaMikdash. Pagmará, leima messaele, talvez a gente tenha uma prova para isso, que kelim que foram usados de maneira indevida não podem ser reutilizados no Beit HaMikdash. Está escrito o seguinte na Mishnah, Mizrachit tzfonit ba ganzu Beit Hashmonai tavnei hamizbeach sheshikzu anshei Yavan. Mizrachit tzfonit é algum lugar que tinha no Beit HaMikdash, onde Beit Hashmonai colocaram na Gnizá as pedras do Mizbeach que foram usadas indevidamente pelos Yevanim. Os gregos, quando entraram no Beit HaMikdash, eles impurificaram o Beit HaMikdash, eles fizeram sacrifícios no Mizbeach, e Beit Hashmonai, certos sacrifícios não judaicos. Então, Beit Hashmonai, eles guardaram, esconderam e colocaram na Gnizá as pedras do Mizbeach que foram usadas indevidamente pelos Yevanim. E o que os Yevanim fizeram? Os Yevanim, os gregos, fizeram idolatria. Então, a gente encontra que quando pedras do Mizbeach, quando utensílios do Mizbeach foram usados indevidamente, eles não podem ser mais usados no Beit HaMikdash, mesmo que eles não tem força para transformar as pedras do Mizbeach em idolatria, porque como a gente falou antes, a pessoa não pode proibir algo que não pertence a ele. As pedras do Mizbeach pertencem ao Beit HaMikdash. Os gregos não tinham força para invalidar elas, mesmo assim, já que elas foram usadas de maneira indevida, elas não podem ser mais usadas no Beit HaMikdash. Então, talvez é uma prova para o que foi usado no Beit Honi não vai poder ser usado no Beit HaMikdash. Amarapapa, parapapa, não. Lá é diferente. Por quê? Atam kra ishkach vedarash. Lá a gente tem um passuco de que quando os gregos usaram as pedras do Mizbeach para idolatria, eles sim conseguiram invalidar elas como se fosse pertencente a eles. Alguém que ele pega um objeto qualquer que pertence a ele e usa isso numa casa de idolatria, isso não pode ser usado no Beit HaMikdash. A gente só tem dito até agora que kelim do Beit HaMikdash que foram usados para idolatria indevidamente não são proibidos porque eles pertencem ao Beit HaMikdash. Quem transformou isso em idolatria não tinha força para fazer isso, para invalidar. Mas, aqui no caso específico dos Yevanim, dos gregos, fala Papa, a gente encontra que mesmo que pedras que pertenciam ao Beit HaMikdash, elas perderam o valor do Beit HaMikdash, e aí os gregos, quando fizeram da idolatria, sim conseguiram proibir elas. Porque é como se fosse tirado do Beit HaMikdash e transformado isso em algo que pertence aos gregos, e aí, como algo que pertence aos gregos, eles puderam invalidar isso e transformar isso em proibido. Daqui acontece no Pasuk, Oval ba pritzim vechilelua, Amrei, Oval ba pritzim vechilelua. Os pritzim, os gregos, quando invadiram o Beit HaMikdash, eles hilelu, eles transformaram em Hor tudo que chama Beit HaMikdash, ou seja, eles tiraram a Kedushá, é como se eles tivessem roubado do Beit HaMikdash, se tornou deles, e na hora que fizeram disso idolatria, isso ficou proibido, certo? Porque realmente pertencia a eles. Mas talvez o que foi usado em Beit Honi, que não foi idolatria, talvez aquilo mesmo que tenha sido usado indevidamente, talvez lá sim pode ser usado no Beit HaMikdash, então não dá para provar aqui. O Rebbe falou de qualquer jeito que é proibido, o que foi usado lá não pode ser usado no Beit HaMikdash, mas o que a gente tentou trazer prova do caso dos gregos, não. Lá os gregos que usaram isso para idolatria, pertencia a eles, e algo que pertencia aos gregos, que foi feito disso idolatria, com certeza não pode ser usado no Beit HaMikdash. Amrei e Navid perguntaram, aí os Hashmonaim se perguntaram, como a gente vai fazer? Como a gente vai reutilizar o Mizbeach? Será que tem alguma maneira ou não? Nitberinho, se a gente quebrar as pedras do Mizbeach,
para purificar elas, tirar delas o nome de idolatria e reutilizar avanim shlemot amarachmana. Não dá? Por quê? Porque as pedras do Mizbeach têm que ser pedras inteiras e não quebradas. Então não adianta quebrar a pedra para purificar, vai continuar sendo inutilizável. Nenasserim, ou se a gente tentar talvez cortar, em vez de quebrar ela, talvez a gente corta as pedras do Mizbeach em pedaços menores, e aí são pedaços menores, mas são pedaços inteiros, não quebrados. Isso também não dá. Lotani falei barzela marachmana, é proibido usar metal na produção do Mizbeach. Então não tem como quebrar essas pedras. Veamai, pergunta Gmará, certo. Então, para o Mizbeach não tinha como usar, por isso eles ganzu, colocaram na Gnizá. Pergunta Gmará, por que colocaram na Gnizá? Veamai, litverim velishkelim lenavshayu. A priori, eles podiam quebrar as pedras do Mizbeach, tirar delas o nome e a tumá de idolatria e usar para uso próprio, levar para casa. Por que eles colocaram na Gnizá? Será que Rav Oshaya não falou? Será que a gente não encontra algo parecido com isso? Que é algo que a priori não podia ser mais utilizado para Kedushá, foi utilizado para as pessoas normais. Como? Olha, quando o Beit HaMikdash foi destruído, pensaram em lignos, em obrigar a colocar na Gnizá todo o ouro e prata do mundo inteiro. Por quê? Porque tinha muito ouro e prata no Beit HaMikdash que foi saqueado e levado para Roma. E a priori, é isso daqui que pertence ao Beit HaMikdash, ele é proibido para sempre. Então, talvez todo o ouro e prata que tem no mundo, existe dúvida se era o ouro e a prata de Jerusalém, do Beit HaMikdash. Então, no primeiro momento pensaram, olha, todo o ouro e prata que a gente encontra vai ter que levar para Gnizá, porque talvez ele pertenceu ao Beit HaMikdash. E a gente se perguntou, Jerusalém, Jerusalém, o ouro e a prata que tinha em Jerusalém não é a maioria do que tem no mundo, é a minoria. E a gente tem uma regra de Bitul Berov, que a minoria se anula perante a maioria. Então, quando levaram esse ouro e prata para Roma, ele se misturou com todo o ouro e a prata, ele se anulou. Então, não tem que proibir todo o ouro e a prata. Ela Marabai, então, o que sim pensaram? Fala, Baie, Bikshu lignos dinara hadraniana vitoriana, shifa mipnei tivash Yerushalayim. Então, não quiseram realmente lignos, colocar na Gnizá todo o ouro e prata que tinha no mundo, e sim algumas moedas específicas, certo? Dinar é o nome da moeda, dinarim, adraniana, toriana, chifra é um nome específico dessa moeda, que a maioria dessas moedas realmente era usada em Jerusalém. Então, quiseram, talvez, lignos, todo mundo que encontrar uma dessas moedas tem que colocar na Gnizá, porque muitas delas pertenciam ao Beit HaMikdash, foram levadas para Roma, mas a proibição continua. Até que encontraram um passuco da Torá que nos diz que o que os romanos ou os gregos saquearam do Beit HaMikdash perdeu a Kedushá, perdeu a santidade. Está escrito no passuco, como a gente encontra, transformaram em Hol, tiraram a Kedushá e transformaram em Hol, certo? Então lá a gente encontra que que essas moedas que pertenciam ao Beit HaMikdash, que foram saqueadas pelos romanos ou pelos gregos, perderam a Kedushá e podem ser usadas normalmente, não precisa lignos. Então, pergunta por que as pedras do Mizbeach que foram que cometeram sacrilégio, que perderam a Kedushá por causa dos gregos, por que não levaram para casa? Por que os Tashmonim colocaram na Gnizá e não guardaram em casa? Responde a Gemara, לא השתמשו באלה גבוה. כיוון דהשתמשו באלה גבוה, לעבור אחר להשתמש באדיוטה. Mas diferente moedas do Mizbeach. Moedas não eram usadas como serviço no Beit HaMikdash. As pessoas usavam moedas para comprar korbanot, etc., porque elas tinham um pouco de Kedushá. Mas não eram parte do serviço do Beit HaMikdash. Então lá, na hora que perdeu a Kedushá, está liberado. Mas o Mizbeach, as pedras do Mizbeach, que elas serviram a Kadosh Baruch Hu, no qual eram feitos korbanot, isso daqui, mesmo que elas perderam a Kedushá, não dá para levar a usar em casa, porque é a pedra que pertencia ao Mizbeach, é uma coisa que foi servido para Kadosh Baruch Hu, não é moedas que serviam para comprar korbanot, é o próprio altar. Isso daqui não tem como ser usado, não é correto. Por isso, realmente colocaram na Gnizá. Próxima Mishnah. Fala Mishnah o seguinte. Perdi o mouse, peraí. Isso. Oved kochavim mevatel avodat kochavim shelo veshel chavero. Um goi, ele pode anular a idolatria, tanto uma idolatria que pertence a ele, quanto uma idolatria que pertence a um amigo. Se tem uma idolatria de um amigo, ele destrói essa idolatria de certa forma, como a gente vai ver na próxima Mishnah, como anular a idolatria, ele consegue fazer isso, tanto dele quanto do amigo.
Israel, mas um Yehudi, ele não consegue anular uma idolatria de um goi. Alguém que anula uma idolatria, ou seja, ele pega a estátua e quebra a estátua, tudo que servia a estátua, todos os objetos que estavam em torno da estátua, também são anulados com isso. Mas alguém que anulou os objetos, ou seja, ele pegou lá um prato que era no qual serviam, faziam sacrifícios para a idolatria, e quebrou esse prato, fez algo que anula a idolatria dele, o prato está anulado, mas o resto dos pratos e a idolatria em si ainda continua sendo idolatria. Ou seja, para anular a idolatria não é suficiente que o goi venha e quebre o que está em volta dela, tem que quebrar a própria idolatria. Porque mesmo que ele quebrou o que está em volta, e a priori isso é uma demonstração de que ele já não acredita mais nessa idolatria, porque ele está quebrando o que serve ela, mesmo assim, enquanto a idolatria está de pé, ela não foi anulada. Matnele Rebbe Rabi Shimon. Fala pra gente Agmará. Rebbe falou para Rabi Shimon Berebi, Rabi Shimon Brei. Rebbe falou a seguinte Mishnah para o filho dele. Um goi pode anular a idolatria dele e do amigo, como a gente viu na nossa Mishnah, certo? Um goi, ele pode pegar a idolatria dele e anular ela, quebrando um pedacinho dela, e também de um outro goi. Amarlei falou Rabi Shimon pro pai, Rebbe, meu pai, meu rabino, certo? É o rabino dele, mas meu pai, Shanita lá no Beldoteca, quando eu era mais jovem, quando você era mais jovem, você me falou pra gente, você falou o seguinte no shur, Oved Kohavim, Matei Odar Kohavim, Shelo Veshel Israel. Faz muito tempo, quando a gente estava usando uma Masechet Avodah Zarah, você está falando pra gente Mishnayot, você falou que um goi pode anular a idolatria dele e a idolatria de um Yehudi. Agora você me falou que ele pode anular a idolatria dele e do amigo goi dele. O que acontece? Mudou ou não mudou? Qual a diferença? De Israel, que Kamevatla, de Israel, Kamevatla, e aí surgiu a pergunta, será que um goi pode anular a idolatria de um Yehudi? A priori, um Yehudi que fez uma idolatria, isso não tem anulação nunca. Uma idolatria que pertencia a um Yehudi não tem como ser anulada. Então, como pode ser que Rebbe falou que um goi pode anular a idolatria dele de um Yehudi? E aí, sobre isso, explicaram, a maravilha hebreu de Rabi Vals, Lonitzrecha sheyesh lo bashu tafut. Certo? Está se tratando aqui, não uma idolatria que pertence só a um Yehudi, uma idolatria que pertence somente a um Yehudi não pode ser anulada, é uma idolatria que tinha uma shutafut, tinha uma sociedade entre um Yehudi e o goi. O Yehudi e o goi, eles tinham juntos uma estátua, o goi pode anular a estátua dele, e a estátua que pertence a ele e ao Yehudi. Ou seja, a gente vê daqui uma contradição entre o que o Rebbe falou quando era jovem e o que o Rebbe falou agora. O Rebbe agora falou que um goi pode anular a idolatria dele e do amigo dele. Aparentemente, não sei se ele tem necessariamente uma chutafut, uma sociedade nessa idolatria ou não, mas vamos dizer que sim. Vamos dizer que o Rebbe falou, no momento presente, que um goi pode anular a idolatria dele e a idolatria que pertence a ele e a um outro goi sócio. Na juventude, ele falou mesmo que o sócio seja Yehudi, pode anular. E agora ele mudou, falou só se o sócio for goi. O que aconteceu? Porque ele mudou de ideia. O que ele pensava quando ele era jovem e o que ele pensa agora que ele mudou de ideia. Então explica o Maná. Bem, doutor, quando ele era jovem, ele falou que um goi pode anular a idolatria que pertence a ele e ao sócio dele, Yehudi, Savar, Israel, a data de Oved Kohavim Palach. Ele pensava que isso que um Yehudi, ele tem chutafut, ele tem sociedade com um goi numa idolatria, numa estátua, não é por si mesmo. Ele está fazendo isso pelo goi. Eu estou me juntando a você na sua crença. Ele achou que o Yehudi fazia idolatria por causa do sócio goi. Que vai dever para o Rabim Vatel de Nafshe e Deisel não Vatra. E na hora que o goi anula a parte dele na idolatria, a sociedade do Yehudi, da idolatria, também é anulada automaticamente. Mas quando ele ficou mais velho, ele conheceu melhor as pessoas, ele chegou na conclusão que não. Israel data de Nafshe Palach. O Yehudi que faz idolatria, que ele tem sociedade nessa estátua, a parte dele é dele, ele não faz isso por causa do goi. Por isso que me vai ter ver com o de Nafshe e de Selobatil. Por isso, quando o goi anula a parte dele, ele não anula a parte do Yehudi. Por isso, vem Rebbe e fala, embora ele tenha falado na juventude dele, que um goi pode anular uma idolatria que pertence a ele ao sócio Yehudi, porque ele achava que o sócio Yehudi só fazia idolatria por causa do goi. Quando o goi anulou a parte dele, anula também a parte do Yehudi, ele voltou atrás
na fase adulta dele, quando ele estava mais velho. E ele falou que um goi pode anular uma idolatria que pertence a ele, talvez a um amigo goi, mas se pertence a um Yehudi, não. É como uma idolatria de um Yehudi que não tem como ser anulado. Essa foi a mudança de opinião de Rebbe. E cadê a Seifa? Tem quem diga que toda essa sugiá foi falada sobre a Seifa, sobre o fim da nossa Mishnah. Na Mishnah está escrito o seguinte no fim: Israel não me bateu a vontade Kohavim, Shilovet Kohavim. Por dizer nossa Mishnah que um Yehudi não pode anular a idolatria de um goi. Chita, é óbvio, a priori a gente não encontra nenhum passuk no qual é dito que um Yehudi pode anular uma idolatria de um goi, porque a nossa Mishnah tem que falar isso. Amaravilei de Rebbe, aqui falou Ravilei, filho de Rebbe, de Rabi Vaz, filho de Rabi Vaz, o Hidush é óbvio que o Yehudi não pode anular a idolatria de um goi, porque a gente não tem nenhum passo que permite isso. O Hidush é que mesmo que ele tinha shutafut, que ele tinha sociedade nessa idolatria, ele não pode anular. Por quê? O Hidush é que o Yehudi que tem parte nessa idolatria, ele não pode anular a parte do goi, mas o goi pode anular a parte dele, e aparentemente também a parte do Yehudi, certo? O Yehudi não pode anular isso, porque é como se fosse dele, mas o goi sim pode anular. É isso que a nossa Mishnah quis dizer. Quando a Mishnah diz que o Yehudi não pode anular a idolatria de um goi, isso daqui é óbvio. O Hidush é que mesmo que o Yehudi tenha sociedade, ele não pode anular, o goi pode. E cadê Matnei Braita? Tem quem diga que isso que Ravi Leil falou não foi sobre o começo da Mishnah, não foi sobre o fim da Mishnah, foi bem claro sobre outra Braita. Está dizendo a Braita o seguinte: Rabi Shimon ben Menashe Omer. Rabi Shimon ben Menashe diz o seguinte na Braita: Avodat Kochavim Shel Israel en la betela olamit. Uma idolatria que pertence a um Yehudi nunca pode ser anulada. Não dá para anular ela para nunca mais. Mas olamit, o que significa olamit? Fala aí na Betelá, não pode ser anulada. Essa palavra olamit, que é só para exagerar, nunca pode ser anulada para sempre. É óbvio, tipo, tá sobrando. O que essa palavra vem acrescentar? A maravilha de Ravivavs, lonit ela cheio de trabalho de Kohavim bashutafut. E kamashmina descer a data de Nau Shepalar. Fala Ravile é o seguinte, o que Rabi Shimon ben Menashe vem dizer é o seguinte, que o Yehudi que ele tem shutafut com goi, mesmo que o Yehudi tenha shutafut com goi nessa idolatria, ou seja, é obviamente uma idolatria que pertence a um Yehudi, nunca pode ser anulada. O Hidush é que mesmo que tenha um goi sócio nessa idolatria, nessa estátua, a parte do Yehudi nunca pode ser anulada, porque o Yehudi que faz idolatria, ele não faz isso por causa do goi, ele faz isso por vontade própria. Então a parte dele é considerada como se fosse somente dele, e essa parte nunca pode ser anulada, mesmo que tenha um goi que tenha aqui sociedade. Então, vamos parar por aqui. A próxima Mishnah é sobre como anular a idolatria. A gente vê isso em breve, semana que vem. Escolha.